Fora que também o custo para captar um lead, seja na Meta, seja no Google, está cada vez mais alto, justamente pela concorrência. Então, no Wi-Fi, a gente elimina essa concorrência e a atenção do cliente está toda voltada ali para nós, né? Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Easy Insights, um podcast Easy Alpha, onde a gente conversa um pouco sobre tecnologia, Wi-Fi, marketing, tendências, entre muitos outros assuntos. Eu sou o Vinícius, co-CEO da Easy Alpha. Hoje estou aqui com o meu co-host Gilney. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E com a nossa convidada do dia, Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, prazer estar aqui estreando no podcast da Easy. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, né, pessoal? Que é o Wi-Fi marketing, né? E as melhores estratégias mais eficazes, digamos assim, para a gente engajar os leads através do Wi-Fi marketing. Bom, Bárbara, conta para nós um pouco o que tu faz na Easy-Alpha. Bom, na Easy, então, eu sou responsável pelo departamento de comunicação e marketing, ou seja, sou responsável pela criação, planejamento, execução de estratégias que façam com que a nossa solução chegue até o público certo, né? No momento certo, para, então, atender às necessidades do nosso público, né? A gente sabe que, historicamente, o marketing sempre teve esse papel, primeiramente começando atendendo a uma massa de pessoas, chegando a uma massa de pessoas. Depois, na medida que a gente foi entendendo cada vez mais o perfil do consumidor, foi tendo essa troca dentro do marketing, né? E hoje a gente tem aí muito atrelado também à pandemia, que trouxe um avanço das estratégias digitais, né? A gente tem muitos meios de fazer com que a nossa mensagem chegue ao nosso público, né? E hoje a gente está aqui para falar de mais um desses meios tão importante quanto, que é o Wi-Fi, né? Então a gente vai falar propriamente como que a gente pode atrair, engajar e converter os clientes através do Wi-Fi. E vamos aí dar várias dicas e as melhores estratégias para isso acontecer. Bacana, Bárbara. Para quem está chegando agora, está assistindo pela primeira vez o podcast Insights, a gente gostaria de lembrar que no nosso primeiro episódio, a gente falou muito sobre como qualquer estabelecimento pode implantar o Wi-Fi marketing. Então, esse episódio aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias de mercado utilizadas então para obter o melhor benefício, né, através do Wi-Fi marketing. Perfeito. Bom, a Bárbara falou antes, então, nos meios utilizados pelos estabelecimentos. E sabemos que hoje o estabelecimento que não investe em marketing está fadado ao fracasso. Sempre esteve, na verdade, mas ainda mais agora. E pós-pandemia, aí, a gente fala muito também em marketing digital, que veio se tornando cada vez mais presente, cada vez mais obrigatório nas empresas, né, Bárbara? A gente tem aí vários canais para a gente trabalhar com marketing digital, para criar campanhas e tudo mais, dentre eles Meta, Google, né, LinkedIn, entre outros vários canais aí. E o Wi-Fi Marketing entra, então, como mais um canal desses, né, Bárbara? Exatamente. O Wi-Fi, então, ele vem cumprindo, então, com esse papel de comunicação dentro das empresas, e a gente consegue ver uma aderência cada vez maior das organizações com essa estratégia, porque acaba tornando-se uma estratégia muito eficaz e muito acessível também para as empresas, né? E aqui cabe nós citarmos um ponto muito importante, que no marketing a gente faz aquela analogia de não construir em casas, construir casas em terrenos alugados, né? O que isso quer dizer? Apesar de hoje as redes sociais elas estarem presentes em toda a estratégia de comunicação e marketing de uma empresa, seja de forma orgânica, seja com anúncios patrocinados, a gente sabe que aquela audiência construída nas redes sociais
é da própria plataforma, né? A partir do momento que a plataforma muda a sua forma de agir, muda um algoritmo aqui, muda uma eficiência na entrega aqui, a gente não tem como operar em cima disso, apenas então criar estratégias, aprender sobre isso de uma forma que a gente consiga então procurar eficiência lá dentro. As redes sociais, então, portanto, não são um canal próprio nosso, né? Basta a gente pensar quando o WhatsApp ou o Telegram cai por 30 minutos, né? Caos, né? A gente fica ali incomunicável com o nosso público, não tem como falar, estava uma conversa em andamento. Então, entre a importância da gente ter os nossos próprios dados, captar os nossos próprios dados. E como que a gente faz isso? Através das mídias próprias, né? O maior exemplo de todas elas, site e Wi-Fi. Hoje o site e o Wi-Fi da empresa são os maiores exemplos de mídias onde vai ter aquela captação de dados, vai ter aquela captação de informações que vai ficar para as empresas, independente se o WhatsApp cair, se o Instagram mudar de formato. Então, independente do que aconteça, aqueles dados vão ser nossos. E é cada vez mais importante que as empresas invistam nisso, né? Agora nós temos aí também uma questão do uso de cookies, que está cada vez sendo mais voltado para a privacidade. Então, quanto mais a gente investir nessas ferramentas de captação de dados próprios, quanto mais a empresa se deter dessas informações, desses dados, melhor vai ser para ela ter essas informações tão valiosas e o conhecimento do seu público. Perfeito, perfeito. Até estávamos comentando, né, Junei, no episódio passado, sobre a questão que o Wi-Fi nos estabelecimentos ainda está sendo subutilizado. Muitas pessoas ainda não sabem o potencial que tem a rede Wi-Fi na captação de leads. Muito bom o ponto que tu colocaste, né? Até mesmo pela questão do algoritmo, o algoritmo muda aqui, muda lá, então isso acaba às vezes atrapalhando em uma campanha e outra. Mas eu vejo também que de alguma forma, e o Junei vai concordar comigo, então estávamos conversando isso antes, né, Junei? Que uma plataforma complementa a outra. Então não basta só tu fazer uma campanha no Google, não basta só tu fazer uma campanha na Meta. É interessante que tu una todos esses locais para ter uma assertividade maior, porque uma parte do teu público está no Facebook, outra parte do teu público vai enxergar uma coisa no Google, uma parte do teu público não tem acesso ao Facebook e vai estar no teu estabelecimento. Então, são plataformas diferentes, mas elas se conversam depois nos teus resultados, não é mesmo, Janine? Não, com certeza. A gente falou bastante sobre captação de leads, né? Eu acredito que no Wi-Fi Marketing esse é um dos grandes potenciais que ele traz, né? Então você capta o lead e, como mesmo a Bárbara falou, armazena esses leads de uma forma que você tem propriedade sobre eles. Hoje as redes sociais elas nos permitem conhecer o perfil dos clientes. Muitas vezes você tem um público ali engajado, né? Mas você não tem a informação de quem é aquela pessoa quando precisar contactar, não ser no one-on-one. Então, quando a gente faz um anúncio lá na Meta, por exemplo, você tem um target, você tem uma audiência, né? Exatamente. E nem sempre essa audiência é a correta, não são as pessoas que frequentaram o seu estabelecimento, então tem algumas situações ali que a gente pode trazer para o Wi-Fi. Mas fora a parte de captação de leads, Bárbara, quais recursos a gente pode explorar dentro do Wi-Fi Marketing? Queria que tu falasse para a gente um pouco. Eu gosto de pensar o Wi-Fi como uma extensão do que hoje as empresas já vêm fazendo, né? É só a gente parar para pensar. Quando a gente precisa colocar uma campanha na rua, a gente vai lá e a gente vai listar. Quais recursos eu tenho hoje? Eu tenho e-mail, eu tenho as redes sociais, eu tenho meu site, eu tenho um outdoor na rua, eu tenho, às vezes, um jornal impresso, uma revista, né? Que é importante a gente falar que os meios tradicionais, eles ainda têm muita eficácia, têm muito engajamento. Então, a gente pode também agora começar a trazer o Wi-Fi também para dentro dessas estratégias, né? Como uma extensão do que hoje é feito, né? Até porque tudo que é coletado no Wi-Fi, a gente pode usar de diversas formas. Seja para gerar um insight, seja para entender melhor o público. Eu posso usar os dados no meu CRM, no meu RP. Se a empresa já tem um software de comunicação, utiliza lá dentro, se comunica com aqueles leads, entra em contato com eles. Então, acho que o primeiro passo é isso, né? É entender o Wi-Fi como uma extensão, como uma estratégia extensiva do que a empresa já faz e olhar para aquelas informações que estão ali dentro e se perguntar o que isso aqui quer me dizer, né? Porque o Wi-Fi ele vai trazer dados, ele vai trazer o nome, ele vai trazer o e-mail dos leads que ali se conectaram, mas ele vai trazer muita informação no sentido
O João foi lá no meu restaurante e ficou 3 horas conectado, mas ele também consumiu isso, isso e aquilo, e eu tenho notado que ele está vindo mais na quarta-feira. Isso é informação traduzida em forma de estratégia, né? Então é muito importante fazer essa extensão do Wi-Fi com o que já é utilizado hoje. Perfeito, perfeito. Olha só o poder que o estabelecimento tem na mão, né? E acaba não utilizando. E eu vejo também como um grande trunfo do Wi-Fi, que é a questão do real time. Então, em tempo real, tu consegue mexer nas campanhas que já estão rodando e, inclusive, tu entregar um conteúdo diferente para cada usuário de acordo com as escolhas dele durante o processo de login. Ou seja, dependendo do anúncio que ele viu, dependendo do que ele respondeu nas perguntas, ele vai ver um conteúdo, vai ver outro conteúdo. Então, essa questão do real time é um grande trunfo que a gente não tem, por exemplo, em outdoors ou em qualquer outro local, né? E outro ponto também que eu adicionaria, Vinícius, é a questão da atenção do cliente que está se conectando, que naquele momento está todo voltada ali para o conteúdo que está sendo exibido na tela do telefone dele, né? Se a gente para pensar, hoje, uma empresa que se propõe a estar nas mídias sociais, ela compete com outras empresas, com outros negócios, compete com o vídeo do cachorrinho, com o vídeo do cachorrinho, do gatinho, compete com as fotos da família. Então, a atenção do consumidor hoje, ela é dividida em múltiplos canais e em múltiplos conteúdos. Então, olha a concorrência que a gente tem nas mídias digitais para captar a atenção, que é um dos ativos mais importantes hoje em dia do público, né? Enquanto no Wi-Fi não. No Wi-Fi o cliente está ali no processo de autenticação, é a certeza que aquele anúncio, aquela propaganda que está sendo ali mostrada, aquele conteúdo, ele vai ver, ele vai chamar a atenção dele, né? E aí entra também a estratégia do que está sendo mostrado ali, ser mostrado o conteúdo relevante que aquele cliente quer ver, né? E quando a gente fala também de mídias digitais, a gente sabe do custo que é hoje, tanto para aparecer de forma orgânica, quanto para aparecer de forma paga nas redes sociais, né? As plataformas de anúncio, a gente sabe que hoje elas operam através de um leilão e existem muitos fatores que façam com que tu ganhe um leilão, né? Qualidade do anúncio é um, assertibilidade do público é outro. Fora que também o custo para captar um lead, seja na Meta, seja no Google, está cada vez mais alto, justamente pela concorrência. Então, no Wi-Fi, a gente elimina essa concorrência e a atenção do cliente está toda voltada ali para nós, né? Então, entrando aqui um pouquinho na parte dos benefícios, já seria de cara um dos primeiros benefícios que eu pontuaria do Wi-Fi Marketing. Bacana. A gente falou bastante sobre estratégia, né? Utilizar as perguntas certas no momento certo. Então, a Easy-Alpha, ela focou muito nisso também, né? A gente entrega uma gama de possibilidades no momento da personalização e sempre aquela questão, você conhecer o público, quais as perguntas eu devo fazer para o meu cliente, né? Então, tem uma série de estratégias e é muito fácil, a gente está falando de um assunto complexo, que é o marketing, pensando nisso, é um assunto bem extenso, mas tem como simplificar isso, né? Eu vou trazer um exemplo muito simples. A gente usou, por exemplo, um cliente nosso que já está bem habituado à ferramenta, faz anúncios em vários locais, né? Ele criou uma estratégia que uma pergunta muito simples lá no Wi-Fi era por onde você conheceu o nosso estabelecimento? Uma pergunta bem simples, mas também muito estratégica. Porque, como a Bárbara comentou, o custo do lead é muito alto. Exato. Aonde que eu vou investir meu dinheiro? Né? Então, a partir disso, eu consigo validar através de uma pergunta para os meus clientes ali se o investimento lá naquele canal, naquele outdoor, naquele jornal, na TV, no Instagram, está trazendo retorno. Então, isso é ser estratégico também, de uma forma simples, né? Bacana, Bárbara. Mas, enfim, tendo isso em vista, né, todas esses benefícios que a gente acabou de falar, quais são os primeiros passos, então, para quem ainda não utiliza o Wi-Fi Marketing, para conquistar clientes, né? Como que ele tem que criar uma campanha dentro do Wi-Fi Marketing, ou como que ele pode configurar esse Wi-Fi Marketing para que seja eficaz, né, para que ele consiga atrair clientes? Bom, o primeiro passo sempre começa com a conexão daquele cliente no Wi-Fi, né? Então, hoje o estabelecimento, os gestores se perguntam, o que eu posso fazer para que o cliente chegue no meu estabelecimento, então ele faça aquela conexão no Wi-Fi. Então, aí já começa a primeira estratégia, a primeira questão.
O que eu vou oferecer de benefícios para o meu cliente para que ele entre, se conecte no Wi-Fi e então comece a fazer parte de todo esse fluxo e comece então a ter essa troca de benefícios, né? A troca de benefícios no sentido, enquanto que o cliente está deixando um pouquinho do perfil dele com a empresa está dando para ele uma experiência incrível da internet, com velocidade ok, com segurança mais ok ainda. Então, começa nessa questão. Como é que você vai atrair o cliente que ele se conecte no Wi-Fi? O que você vai oferecer? Você vai colocar uma plaquinha lá na empresa? Você vai dar um benefício? Você vai dar um desconto? Conecte no nosso Wi-Fi e ganhe 10% de desconto? Eu acho que ali é um dos primeiros passos para trazer esse cliente para dentro da rede, né? Porque depois que ele conectou ali, a gente vai dar para perceber que o fluxo vai estar todo voltado para a melhor experiência dele, né? Vai estar voltado para conhecer ele e vai ser um fluxo muito amigável, de forma que ele entregue as informações a favor de uma segurança maior, uma velocidade, como a gente já comentou, né? Bacana, bacana. Sobre essas estratégias, né, que a gente comentou de atração, naturalmente, como a gente falou lá no episódio número 1, primeiro episódio, naturalmente 30% já das pessoas se conectam no Wi-Fi. Né? Então a gente já tem um conhecimento ali de em torno de 30% do público, mas como a Bárbara reforçou, se eu aplicar uma estratégia que incentiva as pessoas a se conectar no Wi-Fi, a gente vai estar aumentando esse percentual e conhecendo ainda mais nossos clientes, né? Nós também temos dados que comprovem que quanto mais tempo aquele cliente passa conectado no Wi-Fi, mais ele está ali consumindo, né? Com certeza. Então, aquele momento da conexão também pode ser utilizado para o momento do consumo dentro do estabelecimento. Exatamente. E isso às vezes é uma dificuldade. A gente sabe que muita gente às vezes adota um serviço de Wi-Fi marketing no estabelecimento, porém ele não comunica isso. Claro, hoje está muito mais natural tu chegar no estabelecimento e tu conectar na rede Wi-Fi, né, sem pedir para ninguém. Porém, muitas vezes o pessoal esquece de uma coisa básica, que é colocar uma informação. Temos Wi-Fi disponível. Né? Eu tive uma experiência um pouco complicada. Eu fui numa loja do shopping semana passada e a loja em si não tinha Wi-Fi. Né? E eu precisava de Wi-Fi para poder acessar o aplicativo do banco. Fazer um Pix? Exato, para fazer um Pix. Para fazer um Pix. E o que acontece? Como é um shopping, tem muitas lojas, muitas pessoas circulando, muitos sinais de Wi-Fi e muitas vezes muito carregados, né? E eu perguntei para a dona da loja, né? Vocês não tem Wi-Fi aqui para os clientes? Ela falou, temos, mas a nossa rede é escondida. Então, para mim ter acesso ao Wi-Fi deles, eu tinha que ler um QR Code. Exato. Né? E era a única maneira, ninguém via a rede deles. Então, às vezes, isso acaba complicando também. Né? E foi uma complicação, porque o QR Code não era muito legal, então foi difícil de ler. Enfim, isso acaba sendo uma experiência que não agrega tanto ao cliente. E que ainda as empresas têm que melhorar. E ela escondeu o Wi-Fi talvez por uma falta de conhecimento, né? Exatamente. Porque ela acreditou que escondendo o Wi-Fi seria a melhor opção perante colocar um roteador profissional, por exemplo, que não suporte mais que 10 pessoas, né? A gente comentou lá no primeiro episódio. E com uma ferramenta como a EasyAlpha que vai ter um controle de tempo e velocidade por pessoa que vai deixar todo mundo com qualidade ali, né? Não tem um controle inteligente. Né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso, porque não é só a questão do marketing em si. Tem todo um controle inteligente que o Wi-Fi marketing, que o hotspot consegue realizar em cima da rede Wi-Fi. Não, e a gente volta também para a questão do Wi-Fi como extensão das demais estratégias. Qual é o estabelecimento que não gosta quando a gente chega lá, faz um stories do prato, faz um stories do que a gente está bebendo, se há já uma parede mais instagramávelzinha, a gente faz um stories da parede, posta aquilo ali. Imagina se tem um Wi-Fi ali de qualidade rápido, o quanto que isso já não ajuda, já não beneficia para que aquela divulgação espontânea do cliente aconteça, né? Então a gente começa a ver que está toda uma estratégia bem atrelada à outra. Exatamente. Bom, falamos aí, né, sobre várias etapas. Bárbara, como tu considera, assim, tá, para ti, um nível, assim, vou botar de 1 a 10, tá, um nível de importância de Wi-Fi nos estabelecimentos? 10. De Wi-Fi gratuito, digamos assim. De Wi-Fi gratuito. 10. Eu, às vezes, eu saio de casa, tô no Wi-Fi conectado em casa. Se eu saio de casa, eu já espero que ao chegar no estabelecimento, pelo menos apareça uma rede ali para eu conectar, porque eu não quero ligar os meus dados móveis, né? Então, como a gente comentou também, é natural, a gente espera
que o estabelecimento disponha dessa rede gratuita, dessa rede de preferência, de qualidade, né? A gente também citou isso no primeiro episódio, que às vezes um Wi-Fi ruim é pior do que não ter nenhum Wi-Fi, né? Então a gente espera chegar no lugar e para ter já essa internet, porque hoje somos conectados, os dispositivos móveis estão ali para nos deixar cada vez mais conectados, a gente não tem como fugir disso, e o estabelecimento também que não consegue enxergar isso vai acabar impactando na experiência negativa do cliente, né? E numa era de experiências, numa era de personalização da comunicação, tudo que com certeza o estabelecimento não quer é que o cliente saia de lá, poxa, mas poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Ah, faltou isso, né? E com certeza o Wi-Fi e a internet, a conexão pode ser sim apontada como um dos artefatos que implica numa experiência positiva ou negativa, né, no estabelecimento. Se a gente for para o ramo hoteleiro, né, até não sei se a gente já comentou isso em algum outro momento, o que traz para baixo a nota daquele hotel, Sim. Geralmente, se você for olhar, é a qualidade do Wi-Fi. Muitas vezes, se o Wi-Fi não é de qualidade, você vai olhar lá, tudo 5 estrelas, aí o Wi-Fi 3, aí baixa a nota lá com 4.2. Exatamente. E, falando nisso agora, pegando o hotel, como tu falou, a gente pode citar o hotel como um grande case de Wi-Fi marketing, né? Tu imagina, por exemplo, tá? O estabelecimento poder, através de uma pesquisa realizada no Wi-Fi, decidir qual é o melhor prato para fazer no almoço ou na janta do hotel que servir hoje. O pessoal hoje prefere comer carne, ou prefere um outro tipo de prato. Então, são coisas que podem ser feitas através do Wi-Fi. Isso. E falando especificamente em Wi-Fi Marketing Easy Alpha, né, a gente consegue entregar para o estabelecimento muitas maneiras de fazer isso. Seja ela através de anúncios, seja ela através de EasyIQ, seja ela através de propagandas pós-login. Então, são várias formas que tu consegue estar conversando e mostrando informações importantes para os clientes, Isso. não é mesmo? Eu vejo que o Wi-Fi Marketing, ele se popularizou muito através dos anúncios, né? Ali a pessoa... Primeiro começou com a questão do check-in, né? Primeiro foi ali a questão do check-in lá no Facebook, daí depois o cliente podendo ver um anúncio diretamente no dispositivo. Hoje, isso ainda é possível, mas a gente tem outros recursos, né? Também falando da questão da nova Easy, a gente tem novos recursos hoje que incrementam esse fluxo, né? E esse fluxo também serve para essa validação que a gente estava conversando aqui agora, né? Seja validação, seja para conhecer mais a persona. Então, é um leque de opções que se abre que o estabelecimento pode perguntar, pode validar diretamente junto com o cliente, até mesmo junto com aquela pessoa que ainda não é cliente, mas vai passar a ser a partir do momento que está ali conectado, né? Que está começando a viver essa experiência. Então, hoje a gente vê N recursos para que essa atração, essa conversão, essa fidelização, esse relacionamento aconteça. Além do anúncio, da aparição do anúncio, né? Então, falando também de Easy, a gente tem todos esses outros recursos, né? Não, bacana. E só complementando o que tu comentaste ali da pergunta em tempo real, né? A gente, dentro da Easy Alpha, quem não conhece ainda a plataforma, a gente tem as EasyIQ, são perguntas interativas, né? Interactive Questions. E a gente tem 3 tipos lá e acreditamos que cada uma delas tem seu momento específico para ser utilizado. Quando eu estou lançando um novo produto e eu quero saber o que as pessoas irão falar sobre ele, eu posso deixar um campo aberto, porque então eu não vou limitar as respostas, né? Então eu tenho um caso de um cliente que eu atendo, aqui na Easy Alpha, eu estou na área comercial, mas a gente tem sempre um pezinho num lugar e outro aqui, e eles sempre trazem os feedbacks, né? Provedores de internet geralmente colocaram uma pergunta da seguinte forma, só para exemplificar. O que você espera do seu provedor na sua residência? Aí as respostas são incríveis, né? Se forem analisar. Que pegue em toda a casa, que o suporte seja rápido, que nunca trave, que dê para assistir Netflix. Então, são várias respostas. E olha só a riqueza que essas respostas dão para depois, na hora de comunicar com esses clientes, você criar um anúncio baseado no que mais ocorre, né? Então, esse é o momento 1. Outra questão ali que o Vinícius trouxe, e acho que dá para trazer como exemplo também, né?
no hotel. Qual o horário você prefere o café da manhã? Perfeitamente. E aí disso depois montar uma pergunta interativa, né? Então, campo aberto, depois a gente vai para a área interativa, porque aí eu posso tabular, mas na campo aberto me deu as opções que eu posso criar lá como resposta. Né? E se a gente não tivesse Wi-Fi, como que a gente faria para ter essas respostas? A gente tem que perguntar um a um para cada cliente? Ligar, mandar um e-mail? Sim, é possível, mas quando a gente fala em marketing no Wi-Fi, a gente fala muito de efetividade, né? Então, como a gente começa a fazer esse comparativo de efetividade, né? Ah, faz uma enquete na rede social, todo mundo vai receber aquela história, todo mundo vai ver para te responder, o e-mail vamos responder, porque tem também muita questão da boa vontade do teu público, né, de responder aquela pergunta. Então, olha a efetividade, a gente falou aqui antes que a comunicação é em tempo real, mas agora falando da questão da efetividade. Olha a efetividade de estar ali uma pergunta tão importante sendo respondida e tudo que tu pode fazer em cima disso. Imagina se eu sei que o meu cliente quer que o Wi-Fi na casa dele seja, falando dos provedores, né, pegue em toda a casa. Vamos fazer um conteúdo nas redes sociais. Como fazer com que o Wi-Fi dentro da sua casa seja bom para toda a família, conecte toda a família. Então, voltamos sempre no ponto, assim, o Wi-Fi é um caminho a mais, é uma estratégia a mais, é um meio a mais que você tem, então, de comunicar o seu serviço, o seu produto e ser ainda mais assertivo nas redes sociais, com o seu público. E como a gente falou, né, a essência do marketing vem do mercado, vem do estudo do mercado. Então, o Wi-Fi é uma ferramenta a mais para a gente conhecer o mercado que a gente está inserido. Né? Nada mais justo do que isso. Com certeza. A gente tinha comentado no episódio anterior até da questão da persona, né, Johnny? Sim. Porque dependendo da forma que tu tratar o teu Wi-Fi, do que tu vai perguntar para o teu cliente, tu consegue saber bem certinho qual que é a tua persona. Quem que é o perfil da pessoa que vai no teu estabelecimento, né? E por mais que tenham vários perfis, né, vários tipos de pessoas que comparecem ao estabelecimento, é uma coisa muito bacana que dá para fazer também pensando em promoção, por exemplo, no Wi-Fi. Digamos que eu tenha um bar e eu queira dar um cupom de 10% de desconto em um produto para os meus clientes, né? Dependendo do conteúdo que o cliente vê, eu posso dar um cupom de desconto para um produto ou para outro produto. Exato. Digamos que, por exemplo, a gente chega no estabelecimento, o Junei veja um anúncio de uma cerveja IPA. Né? Adoro, gosto muito. Então, olha só, tu vê o anúncio da cerveja IPA, tu pausa aquele anúncio, tu fica alguns segundos vendo aquilo, tu foi pro próximo, mas tu gostou tanto que tu deu 2 cliques para voltar para ver aquele anúncio novamente, né? É possível isso? É possível isso, com certeza. Na Nova Lisa é possível. Na Nova Lisa é possível. Uma coisa muito bacana, pessoal, que a EasyAlpha Wi-Fi Marketing proporciona é tu conseguir, de fato, rastrear cada passo do usuário. Ou seja, quantos anúncios ele viu, qual a porcentagem que ele viu de cada anúncio, se ele voltou, né, para ver novamente o anúncio, quanto tempo ele ficou pressionado para ver, caso ele pressionou em cima e ficou vendo. Muito semelhante ao que acontece hoje com os stories do Instagram. Né? Então, tu consegue traquear tudo isso. E com base nesses resultados, a gente consegue alterar a visualização para frente. Né? Então, isso é muito bacana. E dando sequência, então, Juninho, pensa que a gente entendeu que tu gosta de IPA. Né? Então, talvez, no momento quando tu estiver concluindo o teu login, a gente te dá um cupom de 10% de desconto. Mas talvez não é a mesma coisa que a Bárbara gosta. Né? Bárbara tem cara quem toma caipirinha. Gosto muito. Claro, uma caipirinha de morango, de limão. Se você der o cupom de desconto de IPA para ela, não vai ser relevante, né? Correto? Exatamente. Aí talvez ela fez a mesma coisa que tu, porém com um copo de caipirinha, né? Com as caipirinhas ali de diversas E isso tu identificou como? Como que ela gosta de caipirinha? Aí que tá, né? Aí talvez pelo anúncio, ou pela uma própria EasyIQ, tu comentaste antes, né? Sim. Talvez na EasyIQ tu perguntou, olha, qual é a sua bebida preferida? Eu prefiro destilado, eu prefiro... Fermentados, exatamente. Eu não gosto de bebida alcoólica, eu prefiro um refrigerante, prefiro uma soda, alguma outra coisa. Então, com base em todos esses dados, exatamente, a gente consegue ser mais assertivo no que mostrar, né, e tudo mais.
Em Vinícius e Bárbara, claro, eu conheço a solução, né? Estou fazendo o papel de quem está de fora aqui, fazendo essas perguntas descontraído um pouco, né? Mas, assim, quem está de fora deve estar pensando, é difícil de aplicar isso dentro da solução Easy Alpha, aplicar isso no Wi-Fi? Como é que é? Porque eu tenho um anúncio, eu tenho Uhum, uma pergunta interativa, eu uhum. tenho um cupom de desconto. Como que eu preciso contratar muita gente para operacionalizar isso dentro da plataforma? Não, né? Por causa de uma coisinha que, né, há pouco tempo foi lançada, né, também já muito comentada por nós, chamada inteligência artificial, né? Hoje a EasyAlf é a solução pioneira do mercado com inteligência artificial, né? E a inteligência artificial veio justamente para dar essa autonomia para o empreendedor, para o negócio, né? A gente sabe muito bem, quem é dessa área sabe, né? Os departamentos de marketing, por vezes, são pequenos, são um enxuto de pessoas, ou é pouca gente para fazer muita coisa, né? Tem muita possibilidade, tem que cuidar do Instagram, tem que cuidar, quando a gente fala de estabelecimento físico, tem que cuidar do estabelecimento físico, da divulgação no físico. Então, como é que a gente podia facilitar a vida de quem está ali querendo fazer essa comunicação através do Wi-Fi, né? Então, a gente tem a nossa Easy Eye, que é uma inteligência artificial que, com base nas palavras-chave que tu joga ali, ela te devolve um anúncio completo, né? Um texto completo formulado, que é possível de ser editado, com base só no que da informação que tu deu ali. Forma um anúncio divulgando o hambúrguer de quarta-feira que está com valor promocional. Vai vir um anúncio completinho, né? Isso é dar autonomia para o estabelecimento, né? Isso é ajudar o estabelecimento nessa comunicação. E tirando um pouco a inteligência artificial, a configuração dos recursos em si são muito fáceis, né? É easy, é muito easy Muito isso. configurar um recurso dentro da EasyAlf, né? Então, é bem tranquilo, bem tranquilo. Exatamente. E é importante ressaltar, né, Junei, que tu consegue criar um anúncio, tu consegue criar um Easy IQ, né, através da Easy AI, da nossa inteligência artificial, sem ter nada, sem ter nenhuma imagem, né? Assim, Então, vamos pensar no hambúrguer que a Bárbara comentou, né? Eu não tenho uma foto dos meus hambúrgueres aqui, comecei hoje no estabelecimento. Sim. Então, eu posso ir lá e pesquisar por hambúrguer, vou achar uma foto do hambúrguer bonitão, posso aplicar um filtro nessa foto, se eu não quiser originar, posso deixar mais escura, posso colocar um degradê, posso deixar do jeito que eu quiser, né? E estou sem ideia do que colocar de texto, do que colocar de título, de descrição, vou lá e peço para Easy AI me ajudar. Tenho uma hamburgueria, gostaria de conhecer um pouco mais o meu cliente. E lá ele vai te gerar, então, uma pergunta de uma forma mais assertiva para tu fazer para o teu cliente. Que bacana, E olha aí a só. gente responde também a pergunta: o Wi-Fi marketing é só para grandes negócios, é só para grandes empresas? Não. É para o pequeno que está ali começando, que tem uma equipe mais enxuta, ou que tem um tempo limitado para criar, para pensar nessa comunicação de forma mais estratégica, né? Então, o Wi-Fi marketing vem para qualquer tipo de negócio ali que tenha a possibilidade de conexão de clientes, né? E vem justamente para ajudar na comunicação com eficiência com esse público. Perfeitamente. legal. O Wi-Fi Marketing, a gente fala muito sobre obter insights, né, dos nossos clientes, conhecer o perfil, conhecer a pessoa, conhecer a persona, né, anunciar novos produtos, fazer uma pesquisa de satisfação sobre o que está sendo oferecido, mas também a gente sabe que tem um grande potencial para trabalhar em cima da fidelização de clientes. Sim. Perfeito. A gente pode falar algumas estratégias aí que vêm sendo utilizadas pelos nossos clientes, algumas estratégias de mercado para fidelização. Bárbara, você que está à frente aí do nosso marketing, nos ajude aí com esse tópico. A fidelização, a gente sabe, né? O que é o ideal hoje, né? Que o cliente compre uma vez e volte a comprar sempre, né? Porque isso dá uma certeza para o estabelecimento. Acertei o que ele consumiu, gostou do atendimento, né? E aí são N vertentes que podem fazer com que um cliente se fidelize e volte para aquele estabelecimento, né? Foi o atendimento, foi o ambiente em si, foi o alimento, foi o que ele comeu, enfim, né? Vale a pena a gente trabalhar, então, todas essas vertentes de uma maneira que a fidelização ela aconteça de uma maneira muito natural, né? A gente fala, né, que o ápice da fidelização é quando o cliente vai lá e me indica o meu estabelecimento, né? Então, quando chegou nisso, quando chegou na indicação, tá tudo certo, tá no caminho certo, né? Então, o Wi-Fi vem nesse sentido de fidelização justamente pela comunicação
pós-presença daquele cliente no estabelecimento que a gente é capaz de fazer, né? Não é aquilo assim, e até não é o recomendado, né? O cliente saiu do meu estabelecimento, nunca mais vou falar com ele, nunca mais vou mandar mais nada, morreu. Vou voltar a me comunicar com ele se ele voltar aqui porventura, né? Então o Wi-Fi também entra nesse processo de pós-compra, né? Porque vem toda essa questão do contato, da comunicação pós a presença dele ali. E como também que isso acontece, né? Com todas essas coletas de informações que já Com foram feitas certeza. quando ele estava ali. Exatamente, com certeza. Bom, sabemos hoje que as pessoas elas buscam muito no estabelecimento a questão de uma experiência, né? Elas vão em um local, elas vão em um estabelecimento para poder viver experiências, né? Ela quer um local bacana, ela quer uma comida diferente, ela quer, enfim, né? São várias coisas que influenciam se ela vai voltar ali, se ela não vai voltar. E uma maneira, então, de tu conseguir fidelizar também o teu cliente é a questão da personalização, né? A gente chama de Peter TN, né? E a gente utiliza muito isso aqui, né, Bárbara? E gostaria que tu falasse um pouco para nós como o cliente pode utilizar o Peter TN para ser mais assertivo e fidelizar mais o cliente dele. Hoje a gente fala muito que a gente está na era das experiências, mas também das experiências personalizadas, né? Basta olhar para a gente, para o que a gente deseja enquanto consumidores, né? A gente deseja receber uma mensagem que seja feita para a gente, que seja certeira, que vá ao encontro do que a gente está precisando, das nossas necessidades e do nosso gosto, né? Então, no Wi-Fi propriamente dito, a personalização entra no momento em que eu recebi aquele desconto, aquele produto, a comunicação daquele produto voltado para mim, né? Voltado para mim. Então, quando a gente olha para esses dados e a gente entende de fato o que o nosso público está buscando, a personalização é completamente possível. E a personalização vai ser uma das chaves para que eu volte a ser escolhida, eu enquanto empresa, enquanto estabelecimento, volte a ser escolhida por aquele cliente, né? Então, também está dentro do que a gente falou de fidelização, do retorno do cliente, mostrar um anúncio, entregar um conteúdo que seja ali mais personalizado, né? A gente tem N exemplos de empresas maiores que fazem personalização, né? A gente já comentou em outros momentos, a questão da Netflix, quando entrega um filme baseado no que a gente já assistiu, o próprio Google, né? Quando a gente faz uma pesquisa, vai fazer uma pesquisa novamente, ele já nos traz ali a pesquisa, um tema já com base no que a gente estava pesquisando anteriormente. Então, grandes empresas já fazem isso, né? E elas fazem isso por quê? Porque elas entenderam o caminho ali do usuário no que ele começou ali, né? Conseguiu entender ali, conseguiu entender no fluxo que o meu cliente gosta do produto X, então eu vou entregar mais conteúdo para ele sobre aquele produto Exatamente. X, A né? Amazon usa muito isso. A Amazon é pioneira no fazer essa Exatamente, a personalização. Amazon é uma das pioneiras, né? Ela entendeu que se eu ir lá e buscar um copo para comprar, talvez eu possa gostar de uma xícara também, né? Então, tá louco, isso é E personalização, ela tá lado a lado com a experiência, né? exatamente. Quanto mais personalizado for aquele relacionamento, melhor vai ser a experiência, né? E a gente entrega muito isso até no nosso próprio fluxo de engajamento ali, de conexão, né? É um fluxo fácil, é um fluxo automatizado, é um fluxo simples dos clientes fazerem para se conectarem na rede, né? Então, também vai muito do estabelecimento entregar essa experiência, essa personalização, no sentido de mostrar o que é importante e mostrar só o que é relevante para o cliente, né? Isso vai bater muito na tecla da personalização e da experiência dele. Não, perfeito, perfeito. Falando ainda sobre a questão da personalização da experiência, né, do usuário, né? Ainda a gente falava do cupom de desconto também, é uma forma de fidelizar esse cliente, e sendo bem prático, como que a gente transforma tudo isso em receita, né? No momento que a gente fideliza um cliente, a fidelização dele se dá pelo retorno dele da segunda vez, a gente aumenta em torno de 60%, são estudos agora, não tem a fonte na mão, mas a gente aumenta em torno de 60% a chance dele voltar uma terceira vez. Então, atrair ele a segunda vez é um dos papéis é uma das tarefas mais difíceis no estabelecimento, principalmente do ramo alimentício, né? Bares, restaurantes, etc. Quanto local que tu foi,
a experiência foi excelente, né? Uhum. Você amou estar lá, achou o lugar maravilhoso, mas não foi uma segunda vez, porque são muitas opções. Sim, Então, Exatamente. muitas vezes a gente precisa de um gatilho, né? Um exatamente. motivo para voltar lá. E Uhum, qual que é esse motivo? Pode ser uma ativação, né? uhum, Através de uma mensagem personalizada, uhum, aniversário, exato. aniversário da empresa, um desconto especial porque Uhum, você esteve lá há pouco tempo para trazer a exato. família. Então, são várias formas, são vários gatilhos de você Uhum, ativar essa segunda visita. uhum. Daí, As datas comemorativas são gatilhos muito legais também para fazer, ter essa ativação e trazer o cliente de volta também, né? é Exatamente. importante usar as estratégias do marketing convencional em Isso. cima do Wi-Fi também, Com né? certeza. Uhum, Mas, bem, isso tudo é muito legal, né? Muito importante a aplicação, mas também pode vir a ser um pesadelo, uhum, né? uhum. A gente pode pecar pelo excesso, Exato. né? Bárbara, explica para nós, então, um pouco sobre isso, sobre o excesso de perguntas, o excesso de publicidade e Uhum, como a Exalf pode ajudar nesse processo, uhum, né? Eu tenho que fazer muitas perguntas. Como que a Easy pode ajudar nisso? uhum, Em questão de anúncios também, como uhum. funciona a questão dos anúncios na Easy? Explica um pouco para nós, Bárbara. A gente estava falando antes que o que seria o essencial, né, o ideal? Mostrar o conteúdo relevante e certo ali para o usuário. É a mesma coisa que a gente pega o Instagram, abre a conta de uma empresa lá, ai, tem aquela trilha de stories, assim, e tu vai passando o dedinho, assim, porque, né, tu não vai ver tudo, aqueles stories, ou tu sai e tu vai ver depois. O Wi-Fi é a mesma coisa, né? Imagina tu tá lá conectado, assim, ai, tu só quer conectar na internet, tu só quer entrar na internet porque a gente tem essa necessidade, né? Aonde tá, a gente tem que estar conectado. Ah, eu tenho que ver um stories aqui. Meu Deus, tem mais 3 perguntas para responder. Uma de texto aberto. Ah, ainda tenho que escrever. Eu só quero me conectar no Wi-Fi. Eu não quero, sabe? Eu não quero dificultar isso. Então, pensar nisso também. Se colocar muito no lugar do consumidor, né? Tornar essa experiência dele facilitadora. E aí vai muito do estabelecimento ser estratégico, né? Como saber muito perguntando pouco, né? A gente tem que fazer o jogo de cintura da gente, né? Ou então fazer um jogo de perguntas. Hoje o cliente está conectado, pergunta uma coisa. A plataforma vai identificar que ele está retornando naquele acesso. Pergunta outra coisa que seja relevante, né? Então faz esse jogo de perguntas, entende as possibilidades que a plataforma entrega no sentido de comunicação diferente em tempos diferentes e deixa para perguntar um pouquinho depois, né? Seleciona um tipo de pergunta. Hoje eu vou só perguntar texto. Não, amanhã, quem sabe final de semana, que o cliente está ali mais só para se divertir, faz uma pergunta de múltipla escolha, né? Então é interessante nesse sentido, se colocar no lugar do consumidor e fazer essa seleção do que é importante que ele responda naquele momento. Legal. Não, perfeito, perfeito, Bárbara. E trazendo um pouquinho para o nosso lado, acho que isso que a Bárbara comentou foi um aprendizado aí de quase 8 anos, né, do software da EasyAlpha. E a gente tem muito orgulho de dizer que esses excessos a gente Uhum, sempre cuidou muito, né? Nosso time todo cuida muito para que a gente, entre aspas, ajude o nosso cliente a evitar uhum, esses excessos. Ou isso. seja, por que tem um limite de anúncios simultaneamente? Por que eu posso dividir essas perguntas em até 3 acessos? Porque a gente sabe que a informação é relevante, Uhum, mas também a gente não quer comprometer a experiência do uhum, usuário que está buscando Exatamente. lá se conectar na rede. Como tu mesmo falou anteriormente, se a experiência no Wi-Fi for ruim, o cliente, né, Vai avaliar negativamente. vai avaliar negativamente. uhum, Então, nós tentamos fazer o máximo para prover uma boa experiência para o cliente, A uhum. gente faz. né? A gente faz, exatamente, né? É, Então, a gente provê uma solução para o estabelecimento, deixar isso de uma forma agradável, não é mesmo? isso aí. Exatamente. Só trazendo um pouquinho dos cases, né? Agora me veio na mente uma situação que ocorre muito na EasyAlpha. São empresas que contratam a EasyAlpha para prover Wi-Fi em eventos. Uhum, Então, eu queria deixar aqui uma sugestão para todo mundo que está nos assistindo e tem essa oportunidade de não descartar ela, não deixar escapar essa oportunidade de utilizar, de fazer uma cobertura num evento utilizando o Wi-Fi Marketing. uhum, Por que disso? Geralmente nos eventos, qualquer operadora falha, uhum, né? E muitas vezes o provedor corre desse tipo de situação porque tem medo de fornecer um Wi-Fi para uma grande massa. A gente falou uhum, isso Uhum. em outros momentos.
Mas ali, se você investir um pouquinho em infraestrutura, você vai ter um grande volume de pessoas para estar divulgando o seu produto, o seu anúncio e Exatamente. conhecendo ainda mais as pessoas Uhum. através das estratégias que a gente comentou aqui. E ainda trazendo um gancho aqui do que a gente falou durante esse episódio, uma forma que tem dado certo, que os nossos clientes têm utilizado, só para compartilhar com todo mundo, é quando o cliente está expondo nesse evento, Uhum. muitas vezes o público não sabe onde ele está ou não vai visitar, nem sabe que ele está expondo. Então, um lugar bem legal para divulgar que ele está no evento é no próprio anúncio do Wi-Fi. Estamos Uhum. presentes no pavilhão tal, venha nos visitar e retire seu brinde. É uma Exato. estratégia de marketing atrelada ao Wi-Fi que vai engajar pessoas para ir no presencial. E se Uhum. você tem uma boa equipe de vendas, no one-on-one, a pessoa já querendo ganhar um brinde, Já começa fica a muito fechar. fácil converter, né? Exato. Exatamente, e complementando ainda, tu pode utilizar o real time para pedir para as pessoas como está indo o evento. O Uhum. que não está legal, o que está legal, o que elas acham que poderia ter. Então, pensa só, dentro do teu evento rolando, e tu podendo perguntar para as pessoas o que está certo, o que não está certo, o que poderia mudar. Ali, na hora, no Nossa, momento, com pessoas que estão ali dentro do parque. Olha que coisa legal. Desconheço outra solução, outra ferramenta que faça isso de momento ali. Não tem. perfeito. É bom, né? Mas bem, pessoal, Bárbara, no episódio passado eu perguntei para o Junei Uhum. qual era uma configuração ideal para ter um Wi-Fi de sucesso, né, Junei? Lembro. E gostaria de fazer a mesma pergunta para ti, Uhum. tá? Como que o cliente cria uma campanha de Wi-Fi marketing de sucesso, desde a criação do anúncio até a finalização? Básico, assim, primeiro ponto, conhecer o público que tu está se comunicando, né? Isso é o básico da comunicação e do público, né? Da comunicação e do marketing. A assertividade parte do momento que a gente conhece o cliente e a partir do momento que a gente conhece as necessidades e o que ele está buscando, né? Depois, então, selecionar o que é relevante comunicar hoje. Qual é a informação que eu vou trazer que é relevante para o meu público? Vai ser uma promoção? Vai ser uma dica? Vai ser uma novidade? O que é relevante para o teu negócio? Comunique para aquele público que está ali naquele momento, todo voltado para viver aquela experiência dentro do teu estabelecimento, né? Depois, quais perguntas você quer? A gente falou muito aqui, né? O que você quer saber do seu público? O que você quer que ele responda? Você quer que ele diga aonde ele mora, o que ele gosta? Então, usar o Wi-Fi para isso, né? E depois, então, esses gatilhos também que nós falamos de trazer o cliente novamente, né? Trazer essa ativação, né? A gente falou aqui dos eventos. Geralmente, os eventos, eles acontecem em edições, né? Tem uma edição por ano, 2 edições por ano. Então, imagina pegar esses dados coletados do Wi-Fi para comunicar ao público que esteve na edição de 2022, que a edição de 2023 é agora, em outubro, né? Então, trazer esse gatilho de volta, né? Então, conheça teu público, saiba o que você quer comunicar com ele, comunique a mensagem certa ali no momento certo para ele, saiba o que perguntar, mas não esqueça dele depois que ele saiu da porta para fora, né? Resgate ele, traga ele de novo e nunca deixe de analisar o que a solução, o que o Wi-Fi Marketing está te entregando em termos de dados e informações. Porque é com base nessas análises que você vai conseguir olhar e dizer: não, mas eu tenho que fazer isso aqui. Se eu sei que o meu estabelecimento, as pessoas estão passando mais tempo conectadas em tal dia, então é nesse dia que eu tenho que investir em mais coisa. Ou se esse dia que está fraco foi específico, o movimento foi fraco específico na terça-feira dessa semana, o que aconteceu, né? Às vezes pode ter dado um problema interno, com o pessoal interno, né? Então, olha tudo que também que o Wi-Fi ajuda a conversar, né? Então, em resumo, seria conhecer o público, saber o que informar, saber o que pedir, não desistir da comunicação com ele pós-venda ali, né, que a gente fala, e analisar as informações e os dados que ali foram coletados sempre. Perfeito, Bárbara. Muito bem colocado, né? Gostei muito de tudo que você pontuou aqui e vejo que qualquer estabelecimento pode ter essa estratégia. E eu gostaria de deixar um recado aqui para quem nos está assistindo, seja estabelecimento final ou também seja provedor de internet ou empresas de TI. Se você gostou muito dessa solução, você pode nos contatar. Está no nosso site easyalpha.net. Temos um botãozinho do WhatsApp.
Nos chame lá, teremos prazer de apresentar para você todos os recursos na prática, como eles funcionam, e saiba você, provedor de internet, que você pode agregar essa solução dentro da sua carteira, agregar essa solução para aumentar seu ticket médio. Seja você empresa de TI também, você pode ter nosso produto no seu portfólio, tá? E estamos aqui disponíveis Exato. para apresentar para vocês na prática como a EasyAlpha funciona. Exatamente, e até estabelecimentos comerciais, né, o cliente final que quer uma solução dessa, né, não sabe como pode estar adquirindo um produto assim, né, nos chame através lá do Instagram, do Facebook, do nosso próprio site, www.easyalpha.net, que aí vai ter algum profissional para te atender. Bom, Bárbara, obrigado por vir até aqui conversar um pouco conosco sobre Wi-Fi Marketing. Junei, obrigado mais uma vez por estar presente. Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. Nos sigam lá no YouTube, no Spotify, nas redes sociais também, tá? Ativem o sininho para notificações, deixem o seu like lá, que é muito importante. Tá bom, pessoal? Comentem também sobre quais os tópicos vocês gostariam que tivessem nas próximas edições, alguma pessoa que vocês acham que seria interessante a gente trazer aqui para conversar também, né? Fiquem à vontade, podem comentar, sempre vai ter alguém para responder. Certo, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau.